Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs reunidos no Santuário Mariano de nossa Diocese, dedicado a Nossa Senhora, com o título de Nossa Senhora das Graças. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rádio Sintonia do Vale, Rádio da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, fazemos este intervalo necessário no meio deste dia, no tempo necessário também de conversão, que nos prepara para a Páscoa. Vivemos os primeiros dias desse caminho espiritual que nos levará à experiência da paixão, morte e ressurreição do Senhor de modo mais intenso na nossa Páscoa anual. E já na quarta-feira de cinzas, o Senhor nos indicava aqueles exercícios necessários para uma transformação de nossas vidas e transformação também de nossas comunidades. É necessário intensificar o jejum, a oração e a caridade. De modo especial este ano, sendo o da família em nossa diocese, ano diocesano da família, com o grande tema diálogo transformando as relações familiares e o lema, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, segundo o texto de Colossenses no capítulo 3, e também animados pelo tempo propício da campanha da fraternidade, com o tema da moradia, na certeza de que o Senhor veio morar entre nós, somos ainda mais motivados a essa transformação interior e transformação comunitária. O texto que nós ouvimos na primeira leitura é fabuloso, o capítulo 58 de Isaías, que nos instrui sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E nessa primeira sexta-feira do tempo quaresmal, motivados por essa leitura, devemos avaliar a nossa maneira de jejuar. Aliás, o Papa Leão XIV, na sua belíssima mensagem para o tempo quaresmal, já nos alertava a respeito, primeiro, da necessidade da escuta de Deus, percebendo que Deus escuta os clamores do povo, dos sofridos, e nos cabe também desenvolver essa capacidade de, a partir do encontro com o Senhor, aprendermos sempre mais a escutar os mais sofridos, os mais pobres. Depois o Papa nos pede essa capacidade do jejum, que é a mortificação interior, que passa também, e muito também, na capacidade de conter a própria língua, a moderação no falar, na atitudes de palavras modestas, de palavras que não venham a ofender, a milindrar o outro. Isso para nós, em família, em comunidade, no ambiente de trabalho, exige uma verdadeira conversão. E voltando aqui ao texto do capítulo 58 de Isaías, o texto elaborado cerca de 6 séculos antes da vinda do Senhor, quando o povo voltara já do cativeiro da Babilônia e buscava se reconstruir, há uma atitude de desânimo, de apatia na reconstrução da própria experiência de vida como povo de Deus. E aí muitos perguntam, mas Deus não nos escuta diante dos jejuns, dos sacrifícios que fazemos? E aqui voltemos ao texto, quando Deus chama o profeta a proclamar com voz forte: levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó, da casa do meu povo. Buscam-me cada dia
e desejam conhecer os meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. No entanto, esses desejos, essas pretensões não são acompanhadas da devida transformação da mente e do coração. E Deus acusa o povo, como também hoje pode nos acusar. Porque, lembra então o próprio dizer do próprio Deus: por que não te regozijastes quando jejuamos e o ignorastes quando nos humilhamos? E aí Deus vai dizer, por quê? Porque falta coerência, falta empenho de ligar fé e vida. É porque no dia do vosso jejum, uma prática religiosa, externa, tratais de negócios. Vivem se preocupando mais com seus próprios interesses, com as suas próprias buscas, com seus próprios negócios. E oprimis os vossos empregados. Não é possível fazer jejum agradável a Deus que não passa pelo compromisso da justiça social, de estabelecer relações fraternas. Como é possível alguém jejuar e praticar a iniquidade, a injustiça, não se deixar transformar profundamente por essa prática religiosa que, como ouvimos ainda há pouco na oração inicial, requer atitude interior, de mudança interior. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. De que adiantaria um jejum? De que adiantaria um sacrifício da madrugada se não fosse acompanhado de uma transformação verdadeira, olhando para as traves do seu próprio olho, dos seus próprios olhos, sem uma mudança verdadeira? Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Praticam atitudes exteriores que não correspondem a uma mudança verdadeira do coração. E aí Deus vai dizer, como é que eu posso ouvir você se não muda o teu coração? Mesmo desenvolvendo práticas exteriores apresentáveis aos outros como sendo as mais belas, as mais santas, as mais religiosas. Acaso o jejum que eu aprecio é simplesmente isso? Se mortificar por algumas coisas, por restrições de algumas coisas? E aí ele diz, trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco? Trata-se somente de deitar-se em saco e sobre cinzas? As cinzas que recebemos na quarta-feira têm o sentido se de fato temos uma disposição para uma mudança de vida. Acaso chamais isso jejum? Agora Deus vai dizer qual o jejum que Ele prefere. Precisamos pesquisar, pensar, refletir, meditar, fazer exame de consciência. Se o jejum nos leva à humildade, se o jejum nos leva à caridade, ou se é um ato performático, apenas exterior, para os outros verem, para serem elogiados, como o Senhor dizia na quarta-feira, no Evangelho segundo Mateus. Não façam jejum para serem vistos pelos homens, porque assim já receberam a recompensa, é de ser elogiado, de ser, enfim, reconhecido pelos outros. O verdadeiro jejum recorre ao silêncio, à moderação, à capacidade de não querer aparecer. E aqui o texto do capítulo 58 de Isaías nos aconselha a prática do verdadeiro jejum. Durante toda a quaresma, tomar esse texto do capítulo 58 de Isaías é um caminho de libertação, de transformação verdadeira. Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Esse é o verdadeiro jejum, que ajuda a libertar o outro enquanto nos libertamos de nós mesmos, dos nossos apegos, da vaidade, da autossuficiência, da soberba, da pretensão de querer ser melhor do que os outros. Isso precisa ser examinado à luz da nossa convivência em família, dentro da comunidade e no trabalho. Há um desejo verdadeiro de transformar o coração a partir da escuta da palavra. Então o texto diz, não é repartir o pão com o faminto, dentro da comunidade de fé, como estamos aqui, acolher os últimos
Se aparece aqui um morador de rua, qual é a nossa atitude? É de acolhimento ou de rejeição? É de carinho e atenção ou de desprezo? Porque é dito bem claro, aquilo que abre o coração de Deus é uma atitude de solidariedade aos últimos. Repito, dar pão a quem tem fome, acolher em casa os pobres e peregrinos. Que bela ligação com o tema da campanha da fraternidade sobre a moradia. E quando Jesus ouve os discípulos de João questionando sobre a prática dos seus discípulos, que não praticam o jejum como eles praticam, aqui tem uma atitude de dominação. Eles querem se apresentar como sendo os melhores e dizer, todo mundo tem que ser como a gente, porque não pratica o jejum como nós praticamos. Apenas um ato exterior que na verdade não corresponde a uma mudança verdadeira de vida. E aí Jesus aponta, mas enquanto o noivo está com eles, podem os convidados fazer jejum? Nós temos a graça de poder fazer jejum, mas a partir da experiência do encontro com o noivo, com Cristo Jesus, no mistério daquela sexta-feira santa, em que ele foi tirado, mas o Pai, no poder do Santo Espírito, ressuscitou, para que pudéssemos agora fazer do nosso jejum um gesto de enamoramento, de entrega, de confiança, de percepção que Deus é o absoluto em nossa vida. Esta linguagem do se extasiar diante do amado, desse Deus que nos ama, e por conta desse encontro com Ele, sempre mais desenvolver a nossa vida na prática da caridade, porque vemos o Senhor, como no belo cartaz da campanha da fraternidade, a marca é o Cristo deitado num banco, o Cristo chagado. Seu rosto ali não aparece, para que possamos identificar o Cristo Senhor na vida dos sem-tetos, do Cristo sem teto, como lembra muito bem a explicação do cartaz da campanha da fraternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor e tenhamos essa coragem de pedir ao Espírito Santo uma mortificação da nossa vaidade, do nosso orgulho, daquelas atitudes de quem fica sempre julgando os outros, e assumir uma verdadeira conversão coerente, que passa por atitudes concretas de amor ao próximo, vencendo a tentação das palavras maldosas, que magoam, machucam e trazem tanto sofrimento dentro de casa, dentro da própria comunidade de fé, e também, é claro, nas relações do trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.